Olá, boa tarde. Eu não fiz uma apresentação, vou falar um pouco mais conceitualmente, achei que não, como o tempo é curto, não era o caso de fazer uma apresentação com números. Queria falar um pouco, queria conversar um pouco a respeito desse fenômeno das notícias falsas, esse termo recente que foi difundido no final do ano de 2016, na verdade em dezembro de 2016. O termo é mais antigo, mas em dezembro de 2016 ele se difundiu, passou a ser usado na cobertura do finalzinho da campanha americana, imediatamente nas semanas finais da campanha eleitoral americana, e em seguida, não é? Originalmente usado para se referir a sites maliciosos que estariam difundindo informações falsas travestidas de notícia e que teriam colaborado com a eleição do Donald Trump. E, em seguida, esse termo foi apropriado pelo próprio Donald Trump, usado para desacreditar os veículos da chamada grande imprensa, não é? Quando a cobertura deles, digamos, quando o Donald Trump acreditava que a cobertura deles estava sendo equivocada. Então, esse termo perdeu um pouco da consistência, porque ele era usado ao mesmo tempo para se referir a esses sites alternativos, que supostamente estavam difundindo notícias equivocadas de maneira maliciosa, e também os sites da grande imprensa. Existe algum conceito subjacente a isso? É um pouco nesse sentido que eu gostaria de falar, pensando no caso brasileiro. Eu acho que esse termo tem alguma consistência, ele se refere a um fenômeno contemporâneo, porque existe uma especificidade do que a gente está vivendo agora, que é a combinação de duas coisas: polarização da sociedade civil e o papel crescente das mídias sociais como fonte de informação jornalística. É a coincidência dessas duas características que faz com que esse fenômeno tenha uma especificidade, seja algo propriamente novo. Porque jornalismo marrom, jornalismo de combate, é um fenômeno muito antigo. Difusão de boatos com propósitos políticos é um fenômeno muito antigo. Mas a combinação dessas duas coisas, polarização e mídias sociais, é novo. Então eu queria falar um pouquinho conceitualmente dessas duas coisas para iniciar um debate e a gente conversa na hora das perguntas e intervenções. Começa falando de polarização. Polarização política não é só antagonismo, né? Antagonismo, o campo da política, ele é conflitivo porque é disputa pelo poder. Então, o fato de haver antagonismo no campo da política não tem nada de específico. A política ela sempre é antagônica, mas a polarização ela é um antagonismo tão agudo, é um antagonismo tão agudo que as posições se alinham. Ou seja, quando um determinado campo político toma determinadas posições, o campo político adversário imediatamente e automaticamente as nega. A gente vê esse mecanismo, por exemplo, na política institucional. A gente vê desde os anos 90, tudo que o PT propõe, o PSDB no parlamento automaticamente se opõe, e vice-versa. Mas a gente tem uma dinâmica de polarização política no parlamento. Isso é mais ou menos comum. O que não é mais ou menos comum, que é um fenômeno meio extraordinário, é quando a sociedade civil está polarizada. Ou seja, quando a gente tem dois campos políticos na sociedade civil que tomam posições políticas e sempre que um lado abraça uma causa, o outro lado automaticamente nega aquilo que o campo adversário adotou. E é isso que a gente tem visto no Brasil desde 2014. O nosso projeto, que é o Monitor Debate Político, a gente faz um monitoramento desse debate político no Facebook. Convido vocês a entrarem, a gente tem uma página no Facebook, Monitor Debate Político no meio digital, e a gente vai publicando uma série de estudos. Toda semana a gente publica 2 ou 3 pequenos estudos, que a gente vai acompanhando o debate nas redes. A gente mede hoje, dos 100 milhões de usuários, 100 a 120, não é? A representante do Facebook falou hoje que eles já estão contabilizando 120 milhões de usuários. Desses 120 milhões, nós temos 12 milhões de pessoas que estão polarizadas. Alguma coisa entre 12 milhões que a gente consegue medir. Alguma coisa entre 10% e 15% da população brasileira está polarizada. Isso significa que elas estão presas em um dos campos políticos, ou no campo político antipetista, ou no campo da esquerda. E qualquer causa que um dos campos políticos abraça, o outro campo imediatamente nega. E, de maneira que qualquer coisa que entra na arena política imediatamente divide a sociedade brasileira. Não toda a sociedade brasileira, mas aquele pedaço da sociedade brasileira que está discutindo assuntos políticos.
Esse fenômeno de dividir de maneira polarizada, ou seja, alinhando de maneira espelhada a sociedade, é bem incomum, mas não está acontecendo agora. No Brasil, a gente consegue até datar, no primeiro semestre de 2014 para cá, e não é um fenômeno brasileiro. Várias outras sociedades, os Estados Unidos está polarizado, aqui no continente americano, Estados Unidos, a Venezuela, por suposto, Argentina, Bolívia, Equador, estão polarizados. Assim, 80% do continente americano está polarizado, e na Europa também está acontecendo esse. Então, um fenômeno mundial cujas raízes e os motivos é uma longa discussão, mas tem muita gente tentando entender por que isso está acontecendo. Mas o fato é que isso está acontecendo no Brasil desde 2014. Essa polarização política da sociedade, quando ela foi combinada com o advento, com a centralidade das mídias sociais para difundir informação jornalística, causou esse problema. Por quê? Porque antes, não é, dos meios digitais, o que prevalecia era a comunicação de massa, essa comunicação onde eu tenho um centro emissor e um monte de receptores passivos. Né? É o modelo da televisão, o modelo do jornal, das revistas, do rádio. Não é? As redes sociais, ela é diferente. Né? O Castells, o sociólogo espanhol, disse que as mídias sociais é meio uma mistura de telefone com televisão. Não é? Ela é uma coisa, ela é interativa como o telefone, mas o telefone é interativo 1 a 1. Mas ela tem uma dimensão de comunicação para várias pessoas. Ela tem um formato de 1 para todos e de todos para 1. Quando você abre o seu newsfeed do Facebook, por exemplo, você posta alguma coisa e ele é distribuído para 200 pessoas, da mesma maneira que quando você abre para ler, tem 200 pessoas falando para você. Então, ela tem essa forma mista, na qual você fala de 1 para muitos e de muitos para 1. À medida, hoje, né, vocês sabem, mais ou menos, como a representante do Facebook estava falando hoje pela manhã, mais ou menos metade da população brasileira está usando regularmente o Facebook. E o Facebook hoje é a segunda fonte de informação jornalística dos brasileiros depois da televisão. Ele é muito relevante mesmo. E como é que você recebe a informação pelo Facebook? Você recebe pelo ato de compartilhamento. Quando você abre o seu newsfeed, o que você está vendo no seu newsfeed? Você está vendo uma combinação feita pelo algoritmo, como o Sérgio Amadeu chamou a atenção, de fontes. Quais fontes? As páginas que você segue e os amigos com quem você tem relação. Ele combina essas fontes e prioriza de acordo com aquilo que ele acha que é relevante para você. Então, o que você está recebendo dessas fontes e você está mandando de volta para as pessoas que te seguem. Como é que você manda de volta para as pessoas que te seguem de maneira que apareça no newsfeed dela? Fazendo o ato de compartilhamento. Então, o ato de compartilhamento, depois da televisão, o ato de difusão da notícia mais importante é o ato de compartilhar. Só que o ato de compartilhar numa sociedade altamente polarizada é um ato de guerra, e é essa circunstância que está degradando a qualidade da informação jornalística numa sociedade polarizada como a nossa. Como nós temos hoje, para te dar números, 7 milhões de pessoas que se veem como soldados numa guerra de informação antipetista contra aquele grupo corrupto que tomou o Estado brasileiro. Vocês conhecem o argumento? E outro grupo de pessoas que diz que aquelas pessoas, na verdade, elas fingem que são anticorrupção, na verdade, elas são contra os ganhos sociais do ano dos anos Lula, e, na verdade, elas são pessoas socialmente insensíveis. Quando esses dois grupos estão em guerra, um contra o outro, o ato de compartilhar é um ato que cumpre duas funções. Eu compartilho para referendar a minha identidade no campo antipetista ou no campo de esquerda. Para dizer, olha, eu não sou corrupto, eu sou uma pessoa pura que defende a licitude do Estado brasileiro. Ou eu sou uma pessoa socialmente sensível e que luta pelo direito dos mais pobres serem incluídos, etc. Ou eu faço para afirmar minha identidade, ou eu faço para atacar o campo adversário. De qualquer maneira, o principal motor de difusão da notícia numa sociedade polarizada é a batalha política. O fato de que a gente difunde informação porque os dois campos estão em guerra pressiona todo o ecossistema produtor de notícias a fornecer informação para alimentar essa batalha. Não é só os sites maliciosos. Os sites maliciosos são esses oportunistas que veem esse ambiente e usam esse ambiente para difundir informação com propósitos políticos ou econômicos. A gente tem, se você pegar no nosso acompanhamento diário, hoje o Brasil produz depende de como você contabiliza, de 3 a 6 mil matérias políticas todos os dias. Isso dá alguma coisa como 1 milhão
peraí, deixa eu fazer as contas, 40, mais ou menos 1,5 milhão de compartilhamentos, atos de compartilhamentos todos os dias, a partir dessa base de 3 a 6 mil matérias políticas. O que predomina nas matérias mais compartilhadas, no ranking das 200, que são as mais importantes? Todo dia o Brasil praticamente só lê 200 matérias. As outras são muito pouco compartilhadas, no Facebook, tá? Que é a principal mídia social brasileira. Então, essas 200, elas são tomadas por manchetes que reforçam as narrativas dos dois campos. Manchetes que ou comprovam que o PT é um partido corrupto e que estragou o Brasil, ou que comprovam, não é que a gente está tendo uma regressão social nos anos Temer, ou que a gente teve ganhos sociais nos anos Lula, que é mais ou menos a mesma coisa. São as duas partes da narrativa. Quase todas as manchetes do topo dos 200 atendem a essas. Por que elas atendem? Porque a nossa sociedade está polarizada e o ato de difusão de informação, que é o compartilhamento, é uma batalha entre essas duas comunidades tentando vencer, ganhar, empurrar as fronteiras para os outros. E o resultado disso é que o ambiente inteiro está degradado. Ele está degradado por causa dos sites maliciosos? Não, porque se os sites maliciosos não tivessem o nosso empenho de pegar aquilo e falar, toma coxinha, o outro lado falar, toma petralha, essa informação morria. Ela não está morrendo, ela está viva porque nós estamos ativamente engajados numa guerra de informação que está poluindo o ambiente. Quando você abre sua timeline, só tem guerra, não tem nada informativo. E isso, para concluir, não diz respeito só aos sites maliciosos, se diz respeito também às redações dos grandes jornais, que sabem, se eles quiserem ter um bom desempenho no Facebook, que é muitíssimo importante hoje, para eles expandirem a sua base de assinantes, eles têm que fazer manchetes que apelam para a polarização política. Tá bom? Obrigado.